Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma live aqui no Facebook da Subseção OAB da Lapa. Meu nome é Luiz Rogério, sou presidente da Subseção da Lapa e hoje temos o tema A Integridade Constitucional em Tempos de Crise. Nosso convidado é o ministro do Superior Tribunal Militar, Dr. José Barroso Filho. Ministro, muito bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra, é um prazer enorme ter Vossa Excelência aqui na nossa subseção virtual, a OAB da Lapa. Bom dia, doutor Luiz Rogério, doutor Santana, doutor Rodrigo. E realmente é uma satisfação muito grande, né? Como eu sempre falo quando eu estou na OAB, eu um dia fui advogado, né? E um dia voltarei a ser. Então, sempre que eu estou na OAB, eu me sinto em casa, né? Mas é necessário que eu agradeça muito, né? Essa distinção da OAB Lapa, né? E participar junto aos colegas, né? De algumas inquietações, né? Principalmente nesse período de excepcionalidade que estamos a vivenciar. Muito obrigado, ministro. Aqui também, nesta nossa live, temos o Dr. José Nazareno Santana, que é vice-presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Osasco. Dr. Santana, como assim eu lhe chamo, muito bom dia. Muito bom dia a todos, muito obrigado, doutor Luiz, ministro Barroso, pela gentileza de nos prestar essa tão valiosa palestra, doutor Rodrigo, e vamos ao que interessa, né? Vamos bater um papo aí sobre essa situação toda. Agradeço mais uma vez pela colaboração, ministro, nessa live, né? E outrora, Vossa Excelência também abriu uma aula inaugural na nossa faculdade, já que tinha o direito militar, e agradeço mais uma vez pela gentileza e esperamos em breve estarmos juntos em eventos presenciais. Muito obrigado. Quero também dar bom dia ao Dr. Rodrigo Malagueta Checoli, que é o nosso presidente da Comissão de Segurança Pública e Direito Militar da OAB da Lapa. Dr. Rodrigo, muito bom dia. Muito bom dia, presidente. Bom dia, doutor Santana. Bom dia, ministro. É um prazer tê-lo aqui conosco para um bate-papo. Deixo o senhor à vontade aí para as considerações. E vamos tocar aí a nossa live. Seja bem-vindo ao nosso meio. Então, muitíssimo obrigado, né? Renovo as minhas especiais menções, né, que eu faço à OAB sempre, né? Eu estou há 30 anos como magistrado, né? E sempre tive uma relação excelente, né? Excelente com toda a advocacia, Ministério Público, procuradorias em geral. Então, vamos começar em uma situação tão anormal, né? Tão dramática como nós estamos a vivenciar, né? Nós vivenciamos décadas em semanas, né? A coisa foi muito acelerada. Então, algumas coisas que ocorreriam ou não ocorreriam no futuro, agora estão à nossa porta, né? Tudo que eu falar também, é importante a gente pontuar que são pontos de vista, né? E como todo ponto de vista é visto a partir de um ponto, né? Entre ser advogado, promotor de justiça, juiz estadual, juiz eleitoral, depois eu fui para a área federal, como juiz auditor, né, da Justiça Militar, é juiz federal hoje da Justiça Militar, eu já atuei nas cinco regiões do país, fora alguns projetos, né, sociais que eu ainda estou envolvido, principalmente na área de educação. Então, esse ponto de vista, né, que todos podem discordar, espero que não ao mesmo tempo, né, é de uma pessoa que tem uma pele curtida, viu?
das 27 unidades federadas, eu já passei por algum desses motivos, e não foi a passeio, por 23, né? Eu até nem havia me apercebido disso, né? Isso, a própria assessoria do gabinete, né, marcando essas atividades, viu no Facebook. No Facebook tem um mapa, né, onde faz o check-in, ele vai marcando, né? E eles mesmos, né, chegaram a essa conclusão, né? Então, eu conheço um pouco, e por conhecer, eu tenho interpretações, né, sobre o que eu vejo. Agora, estou submetendo ao juízo crítico, né? Porque nem tudo que eu estou falando é verdade, não é? Se eu estou aqui é porque eu quero muito mais aprender, não é? com os colegas, né? E fundamentalmente é isso, olha, assim como nós, as nossas certezas são sepultáveis. Então ninguém vai aqui falar da verdade absoluta, até porque eu tenho um apreço muito grande com aqueles que procuram a verdade, mas tenho um medo danado daqueles que dizem a ter encontrado e dela se apossaram. Então, esse pessoal é um pouco perigoso. Então, vamos seguir pesquisando vida fora, né? Não, dentro dessa visão inicial, eu vou tentar traçar um panorama com essa mudança de vida que nós temos com o coronavírus. Então, o coronavírus provocou esse isolamento social, decorrência disso, o isolamento econômico, né? Nós temos graves consequências, né, na queda de produção, queda do emprego, as pessoas não saem mais para trabalhar, então não compram, não vendem. E como fica aquele informal que dependia de vender picolé na praia, no sinal de trânsito, como é que fica? De onde é que ele vai tirar dinheiro, né, para se sustentar? Então, vamos falar de algumas medidas, né, de mitigação da crise, como nós vamos sobreviver, né, a essa crise tão grave, essa crise tão severa. E aí eu vou começar, olha, eu sou contra, exatamente, muito assim, espantado com essa polarização, né? Esse extremismo, vamos dizer, extremismo acrítico entre os impactos na saúde e os impactos na economia. Ou uma coisa ou outra, de maneira absoluta. Olha, essa polarização é até eticamente inaceitável, né? É evidente que nós temos uma primazia da saúde, mas nós temos que buscar um conjunto de medidas que causem o menor impacto possível à saúde, mas também o menor impacto possível à economia, né? Então, esse impacto social, esses impactos na economia, não são iguais. O vírus não afeta, essa pandemia não afeta todos da mesma maneira, né? Então, existem impactos na economia, principalmente, em determinada sociedade, em determinado tempo, levando-se em conta a atividade econômica e a vulnerabilidade dos grupos que nós estamos a analisar, né? Então, nessa perspectiva, né, a gente vendo como a vida está desenrolando, uma clara inobservância de princípios básicos, né? Prevenção, da precaução. Muitos estão a monetizar, a politizar os riscos, né, decorrentes dessa pandemia. É como se fosse estão pensando que o vírus, né, pode assinar alguma ficha de filiação partidária, né? Parece que alguns pensam dessa maneira. Então, esse vírus ele não distingue classe social, atividade econômica, ele não se deixa capturar, né, por equações, probabilidades. Olha, parece que esse vírus, doutor Santana, parece que esse vírus, ele faltou às aulas de matemática, né, que tratavam de funções lineares, funções exponenciais. Ele é um pouco inquieto e errático, né? Então, temos que levar em consideração essas questões também, né? Crise. Então, ante toda e qualquer crise, né, o que a gente tem que fazer? Primeiro, entender a causa dessas crises, o tamanho do problema, né?
quais são os cenários possíveis, né? E as possíveis soluções. Isso para toda e qualquer crise. E fundamental aqui, ó, o Wittgenstein tem uma expressão interessantíssima. Olha, compreender é saber como seguir em frente. Então, a gente tem que entender o que realmente está acontecendo, né? E fazer uma diferença necessária, né? A crise financeira de 2008 foi uma crise financeira, eu já disse, né? Baseada naquela irresponsabilidade bancária, né, do financiamento imobiliário, sem qualquer laço, sem qualquer garantia, explodiu. Então, foi uma crise financeira, né? Nós vivemos também aqui uma crise fiscal em 2016. O Estado, de tanto gastar, né, gerou aquela crise, né, que nos custou valiosos pontos no PIB, e muita gente sofreu, não só pessoas físicas, mas as empresas. E nós não aprendemos, hein? Não aprendemos com as crises. As crises melhoram um pouco. Não, já saímos da crise de 2008. Será que já saímos? Aparentemente sim, né? Mas uma das medidas da crise financeira é você trabalhar com juros, né, subsidiados, né? Esse crédito subsidiado. Pois bem, como toda crise, né, nós temos que focar medidas para aquele período, né? Pois é, passou em 2009, 2010, 2011, a crise já passou, né? Mas os créditos, os financiamentos subsidiados continuaram. Quer dizer, a gente não aprende com a crise, né? Parece que passou, mas não passou. E vai se somando, né, esses elementos, né, que causam uma crise maior ainda. Já não bastasse, né, a seriedade dessa crise da Covid-19 e é um somatório de fatores. Ou seja, nós não chegamos bem a essa crise. Então, só para pontuar. Em 2008 foi uma crise financeira, né? Em 2016, uma crise fiscal. Agora, em 2020, é uma crise sanitária, né? É uma crise sanitária que tem repercussão, né? Tem os seus efeitos na área política, social, econômica. Tá? Isso é importante, né? Doutor Rodrigo, né? Doutor Rodrigo, nós temos que saber como é que as coisas caminham, de onde elas surgem, para saber para onde é que nós vamos, né? Uma outra situação importante, isso não é um estado de excepcionalidade, não é normal o que nós estamos passando aqui, né? Então, a própria... Estou falando, não é uma coisa que o direito está se assustando está, porque ele não sabe quais são as medidas, né? Mas a Constituição, ela prevê estados de excepcionalidade, não prevê? Basta ler. Então, tem o estado de guerra, o estado de defesa, o estado de sítio, intervenção federal, calamidades. Isso está no texto constitucional. Tá? Então, não é só estado de defesa e estado de sítio, não. Essa engenharia constitucional é muito maior e muito mais inteligente. Por quê? Essa engenharia constitucional, ela, no mais das vezes, está a apontar futuro num estado de normalidade, né? É a nossa carta de futuro, né? Mas também ela prevê estados, né, de excepcionalidade, né? Diante de um estado de excepcionalidade, como é que eu vou promover isso aí, essa percepção? Primeiro é reconhecer, né? Os meus meios corriqueiros normais não conseguem, né, encaminhar bem esse estado, que eu vou chamar de excepcionalidade. Por causa disso, eu vou tentar estado de excepcionalidade, ele tem que ser controlado. Isso é fundamental, né? Porque um estado de necessidade constitucional, vamos dizer assim, o Carl Smith falava muito nisso, mas eu vou chamar de estado de excepcionalidade, ele tem que ser delimitado quanto à sua extensão, quanto aos limites de atuação, quanto ao começo e ao término. Entendeu? Então, não nos afastamos definitivamente, né, desses preceitos constitucionais. Esse estado de
excepcionalidade, ele é uma defesa da Constituição. Porque nós vamos entrar na excepcionalidade com a pretensão de voltar para a normalidade. Tá? Então, não saiu do mundo jurídico, não. A gente tem que tentar ver quais são as melhores alternativas. Né? Isso aí é uma ditadura, vamos ter medidas excepcionais que violam direitos, liberdades. Será? Olha, ditadura é quando a excepcionalidade é a normalidade. Não é o caso. Não falei que é uma questão transitória? E, se a gente for ver, vamos voltar um pouquinho no tempo. Se a gente for no direito romano, não existia uma ditadura comissarial. Existia uma ditadura, existia um ditador que era chamado para atuar em determinada linha de ação, por determinado tempo, por isso que é uma ditadura comissarial. Terminada essa situação excepcional, voltaríamos ao normal. Olha só, desde o direito romano nós temos essas possibilidades. Agora, é diferente, né, de uma ditadura soberana, em que realmente é a usurpação de poder. Então, estamos vivendo uma situação excepcional, mas que deve ser reconhecida, adotados os meios necessários, e ela tem necessariamente de ser controlada. Né? O que eu falei agora? Hein? O estado de normalidade, ele dispõe sobre o estado de excepcionalidade. Dentro do nosso arcabouço constitucional, tudo que nós queremos, ao fim e ao cabo, é o retorno da normalidade. E não é só o direito que vai propiciar, não é só a economia que vai propiciar, não. Né? É um conjunto de fatores. A vida, a gente consegue dizer, eu vou olhar a vida por uma lente monotemática, então só vou olhar aspectos jurídicos, aspectos econômicos, né? Aspectos sociais. É assim a vida? Não, a vida como dizem, né? É tudo junto e misturado. Então, a nossa compreensão tem que ser também transdominial. Então, nenhum desses domínios pode se arvorar a trazer as decisões, a trazer as soluções. A gente não sabe nem quais são as soluções, a gente está tentando traçar os caminhos, né? Então, nesse estado de excepcionalidade constitucional, a gente percebe a suspensão do exercício, né, de algumas liberdades constitucionais. A liberdade de locomoção, por exemplo. Nós podemos ter situações mais sérias, chegarmos a um lockdown, temos algumas situações, né, de suspensão de liberdades, mas é um período excepcional. Quem é que vai lidar diretamente com isso, que vai executar as políticas públicas? É o Executivo. Então, nessa fase excepcional, há um natural empoderamento do Poder Executivo. Tá? E tanto no reconhecer, começar e no terminar, isso são juízos políticos. São juízos políticos. Né? Então, vamos trabalhar dessa forma. Agora, nós que somos do direito, né? Nós vivemos nesse estado de excepcionalidade dois grandes paradoxos, né? O primeiro é um paradoxo axiológico, né? Nós lutamos tanto pelo Estado de Direito, né? Pela salvaguarda dos direitos fundamentais, não é isso? Tanta luta. É justamente para que nós voltemos à plena efetividade, é justamente esses direitos que nós vamos ter que afetar. Então, é um aparente paradoxo, é um paradoxo axiológico. E também é um paradoxo normativo, não é? Como é que nós vamos regrar o pretensamente irregrável, o anômico? Não sabe exatamente como vai ser esse nosso transitar. Então, nós temos dois paradoxos a considerar também. Não é para se desesperar, é para considerar. Né? A gente não pode olvidar uma coisa. A gente não pode esquecer que, seja em estado de normalidade, seja em estado de excepcionalidade, o direito sempre está oscilando, né, em dosar liberdade e segurança. Quanto mais liberdade, menos segurança. Quanto mais segurança, menos liberdade. E assim tem sido, né? Essa atuação do direito. O estado de excepcionalidade só agudiza
esse movimento pendular. Mas sempre foi assim, né? A gente tem que perceber o seguinte, como eu já falei, nós não chegamos bem a essa crise. Que esse ambiente é marcado por uma entropia, né? Politicamente, nós temos uma polarização fanática de minorias ante a uma maioria passiva e amorfa. Quando muito, nós somos um coletivo pacífico de revoltados, né? Todo mundo acha ruim, não pode ser isso, eu sou contra a miséria, e em 2003 não fomos às ruas, né? Famílias todas com vestido de camisa do Brasil, e depois? E depois? Né? Então, esse falta de comprometimento cívico também é um fator negativo, né? Quando nós enfrentamos uma crise, né? Social, né? Nós vivenciamos uma brutal desigualdade socioeconômica, né? Também uma economia fragilizada, né? E limitada a números. A economia não é isso. Então, há uma série de distorções que nós temos que considerar, né? Aí eu vou iniciar a atuação dos três poderes. Primeiro, o poder executivo, né? O poder executivo estadual, né? Ele, no mais das vezes, né? Ele é que decreta o estado de calamidade. No federal é encaminhada uma mensagem, né? A Casa Legislativa, mas o executivo ele decreta, né? E faz acontecer os termos, né? Daquele estado de calamidade. O executivo assim o faz, mas ele precisa de meios, né? Tenho que fazer isso, aquilo, tá bom. Os meios você vai buscar onde? Basicamente no orçamento, né? Mas nessa situação excepcional, eu vou misturar medidas excepcionais. Depois a gente vai ver quanto é essa percepção orçamentária. Eu vou misturar isso, né? No orçamento comum, isso é muito perigoso, né? Até porque nós temos meios específicos, né? De previsão, de atuação, de verificação, né? A famosa accountability. Isso tem que ser um orçamento à parte, que chama de orçamento de guerra, né? Foi aprovado uma PEC, justamente, nós temos os meios para quem? Para o executivo. Por que o executivo? Porque é ele que faz o dia a dia, né, desse combate. E aí a razão de eu falar que há um empoderamento em situações de excepcionalidade do executivo, né? E o judiciário? O judiciário ele tem que garantir os direitos fundamentais, né, como está previsto na nossa carta, nosso projeto de futuro chamado Constituição. Basicamente, com esse lastro, né, direitos fundamentais, nós vamos fazer cumprir, né, as regras do jogo. É assim que a sociedade convencionou que vamos construir, né, vamos conviver, que vamos construir o nosso futuro. E aí vem a meu entendimento que o judiciário ele não deve se envolver em políticas públicas, principalmente nesse estado de excepcionalidade. Salvo quando for um grave comprometimento, né, de direitos, garantias constitucionais, porque, olha, eu determino a apreensão de um meio aqui. De repente existia uma política pública que esse meio deveria estar aqui, deveria estar ali. Eu sozinho, no meu micromundo, eu não posso perceber todas as implicações da minha atuação, né, quanto afeta a política pública. Não sei. Mas se você tomar, você pode causar, uma medida dessa, você pode causar um grande transtorno. Por isso que eu falo, né? Atuar em políticas públicas só em último caso, não é? Temos que ter essa percepção. Então, dentro dessa atuação judicial, eu vou retornar um pouquinho. Quando se fala em conflito é uma coisa normal, que ocorre em toda e qualquer sociedade. Eu penso uma coisa, a pessoa pensa de forma diferente, né? E vamos nos entender, vamos fazer uma negociação. Se não for possível, né, eu vou pedir um terceiro para que faça uma conciliação, um terceiro para que desarme os espíritos, né? Que não deixe confundir aquele interesse com a pessoa. Até porque, muitas vezes, no conflito, né, a gente só percebe o interesse, né, percebe
as posições, os interesses, as reais causas, às vezes ficam escondidos. Então, muitas vezes, né, nós, operadores de direito, temos que ter quer saber, uma primeira fluência, para aquele que quer resolver um conflito, a fluência no silêncio. Muitas vezes você tem que perceber aquilo que não foi dito, né? Então, como tratar esses ambientes conflituosos? Porque antigamente se dizia o seguinte, olha, conflito é algo patológico, não pode haver conflito, nós temos que pacificar, sempre temos que... vivemos no mundo, né? Então, os interesses são os mais variados e, eventualmente, há conflito. Algumas pessoas, algumas teses até, não vamos tratar os conflitos da melhor maneira. Daí aqueles meios, né, que chamam alternativos, né, de resolução de conflito. Eu não chamo alternativo, eu chamo de meios adequados. Até mesmo num tribunal multiportas, né, você pode indicar qual é a melhor forma, né, de se resolver os conflitos. O conflito, né, eventual, que as pessoas não vão mais se ver, é uma forma. O conflito eventual de pessoas que convivem diariamente é outra forma de encaminhamento, né? Então, nós temos, lato sensu, depois eu volto, negociação, conciliação, mediação, arbitragem, né? E, se não tiver jeito, vai ao judiciário. Se não tiver jeito, porque às vezes não tem jeito mesmo, não, né? As pessoas já ouviram isso, né? Procure seus direitos. Então, a pessoa não quer fazer acordo, né? Manda para o judiciário. Ou também o outro, né? Eu só vou reconhecer isso no judiciário. Então, às vezes, né, acaba... O que não dá é para nós termos quase 80 milhões, eu acho que é um pouquinho mais, de processos, né? Então, o problema não é o conflito. Teorias mais modernas dizem o seguinte, vamos incentivar o conflito, né? As pessoas falem, né? Porque incentivando o conflito, a gente pode perceber, né, a forma de pacificar. A pessoa fica retida, né, contida, explode por uma coisa que ninguém entende, mas, na verdade, o conflito, né, o interesse, né, que foi afetado não foi percebido. Algumas instituições até estimulam, claro, né, de forma adequada, de forma pacífica, de forma assim, civilizada, o conflito, para entender como é que ela está funcionando em termos de instituição. Judicializar é um movimento, né? Você quer ver o seu direito reconhecido conforme as leis, né? E, sobretudo, a nossa Carta Maior. Tudo bem. O problema é a hiperjudicialização. Temos mais de quase 100 milhões de processos, vamos dizer assim. Se nós somos 207 milhões de habitantes, e cada processo, aqui é só para ilustrar, né? É como se fosse todo mundo está litigando, né? Não tem as partes, todo mundo está a litigar, né? O que eu estou a falar é a importância, depois a gente volta, né, na hiperjudicialização, é a importância da adoção desses meios, né, desses meios adequados, né? Eram chamados de alternativos, existia um grande congresso, né, em 76, né, o Frank Sander falou, olha, não, a gente tem que encontrar uma alternativa à solução judicial. Aí pegou esse nome, né, meios alternativos. Parece que o principal é o judiciário, não, o principal é resolver o conflito, né? De que forma? Depende do conflito, tá? Então, a função... a importância do advogado é cada vez maior, né? Que ele conhece os direitos, ele que tem a técnica. Lamentavelmente, né, as nossas universidades, nossas faculdades, não se atentam para isso, né? Processo, litígio, vou entrar com agravo, a tutela de emergência, de urgência, de não sei o que lá. Bom, se for necessário, sim, mas não seria mais interessante você prevenir o conflito? Que as próprias pessoas envolvidas, às vezes não são nem partes. Né? Você pensa uma coisa, você pensa que o outro vai ser contrário, que vai resistir, né? E, na verdade, não há pretensão resistida, foi apenas uma imaginação. Então, nem sempre nós temos partes. Quer ver uma lembrança aqui? Eu era juiz de vara de família, né, há muitos anos atrás. 30 anos de magistratura, você já passou por muitas experiências, né? Como eu falei, a pele está um pouquinho curtida.
Era uma tentativa de conciliação em uma separação, né? Então, as pessoas, né, o marido e a mulher estavam na minha frente, né, nós começamos a conversar, e eu percebi que um olhava para o outro, outro olhava para um, né? Que o clima não era assim tão adversarial. Alguma coisa, né, que não agradou e já partiram logo para o extremismo. Vamos nos separar, né? Comecei a conversar. Em um dado momento eu falei, olha, vocês querem realmente se separar? Os dois começaram a chorar. Não havia conflito nenhum, né? Conflito mesmo. Existia Olha, convivência é normal, você ter algum tipo de divergência. É por isso que você vai separar. É isso. Você vai. Até porque valeu a pena você entrar, você vai dizer que vale a pena continuar, né? Então é importante que o advogado, né, isso aí ele tem uma função importantíssima de pacificação social, né, de reordenamento, de ele atuar nessa fase preventiva, nessa fase de estímulo à autocomposição. Porque quando você entra no judiciário, até lá você tem o direito, né? Você vai abrir mão, você vai entrar em consenso, né? Quando você entra no judiciário, aquele cipoal de normas, uma máquina realmente um pouco complexa, né? Eu consegui o meu direito na sentença, mas tem um recurso, mas tem os embargos, sabe lá como vai terminar isso? A gente está tentando, né, que a coisa será mais célere, né? Então, temos várias possibilidades, né? Súmula vinculante, incidente, né, de solução, né, de demandas repetitivas. A coisa está caminhando, né? Essa ideia do tribunal multiportas ainda é muito incipiente, né? Essa valorização dos meios autocompositivos, né? Mas o que vamos retornar aqui. Então, judicializar faz parte, né? Acontece, né? O problema é a hiperjudicialização. O problema que eu vou situar aqui é o tal chamado de ativismo judicial. Se você falar em ativismo judicial, né, em algum país fora do Brasil, o pessoal não entende. O que é ativismo mesmo? Nem se é bom, nem se é ruim. Não se entende nem o que é ativismo. O que você espera do Poder Judiciário? Que haja mesmo. Faça, cumpra a sua função constitucional. Então, no mais das vezes, essa atuação do juiz é para reafirmar e fazer acontecer compromissos constitucionais. Não é o nosso dia a dia? Lembra que eu falei? A gente tem que cumprir a Constituição, salvaguardar os direitos, né, as garantias fundamentais, garantir as regras do jogo. Por isso, né? Essa ideia de pacificação, de reordenação. Agora, dentro da ação do judiciário, vamos supor que nós temos uma regra, né, que foi apresentada para a solução daquele conflito. Você pode questionar. Não é a questão do fato, não é a questão da norma. Ora, essa norma não pode ser aplicada, porque ela viola a Constituição, ela é antidemocrática, alguma coisa assim, você vai ao judiciário, vai questionar a norma. O juiz pode dizer não, a norma tem total compatibilidade dentro do sistema. É essa que vai regrar mesmo essa situação de fato. Então, às vezes, o judiciário mantém a norma. No mais das vezes, mantém a norma, né? E deixa conforme, né, a situação fática, qual é a resolução que a norma vai indicar e vai ser para cada caso. A não ser que sejam demandas repetitivas, 2 milhões de vezes a mesma coisa, que aí a mesma questão de direito tem que ser normatizada, né? Tem que ser, olha, onde há a mesma causa, tem que haver a mesma decisão, porque o direito não mudou para essas situações. Daí nós temos essa preocupação com as demandas repetitivas. Mas, não sendo situações como essa, o judiciário mantém a norma aplicável. O judiciário pode dizer o seguinte, olha, interpretando a norma constitucional, tem que interpretar mesmo. O direito está em qual estado físico? É líquido, sólido ou gasoso? O direito pertence a que ramo? Mineral, vegetal ou animal?
O direito é uma construção argumentativa, né? Então, nós temos que, interpretando alguma norma, e eu estou situando aqui, interpretando a norma maior, as leis não têm número, né? A lei 11.411, a Constituição não tem número, que ela é a norma geminal, onde todas as outras buscam a sua fundamentação. Então, interpretando uma norma constitucional, o judiciário pode agir de forma expansiva. Pode. A interpretação, até certo momento, era assim, mas, aplicando os princípios da Constituição, podemos avançar um pouco mais, se não sair da Constituição, né? Lógico, né? A autoridade, a legitimidade está você permanecer dentro do sistema, que é formado de valores, princípios e regras, né? Então, interpretando esses princípios, no caso, por exemplo, do feto anencefálico, seria mais uma possibilidade de aborto, mas chegou-se a essa conclusão, né? Que aí houve uma expansão, né, do que a norma até então era interpretada. Podemos ter também uma atuação restritiva. Até agora se entendeu que era assim, mas não pode ser assim. A Constituição não indica isso. Nepotismo. Não pode nepotismo. A gente está restringindo, né? Porque existem princípios constitucionais, impessoalidade, que não permitem, né, esse tipo de conduta. Então, o judiciário pode manter a norma, ele pode expandir a interpretação, ele pode restringir essa interpretação. Em momentos, né, claro, estou falando desde o começo, que deve haver uma autocontenção, né? Mas, por vezes, o judiciário, né, ele atua de uma forma contra-majoritária, né? Apesar de nós termos uma lei, uma manifestação, talvez da maioria da sociedade, maioria é o somatório de minorias por algum motivo, né? O judiciário age de uma forma contra-majoritária, aplicando, fazendo valer os princípios, né, os valores constitucionais. Mas ele pode também agir de uma forma, curiosa, né, contra-minoritária. Os direitos e garantias não podem, uma pessoa só dele se apoderar, né? São situações assim inalienáveis. Esse é o nosso projeto, né, de futuro. Então, eu vou trazer a gente não pode aprofundar muito, porque o nosso tema é outro, né? Mas só para ter uma ideia. Na França, há anos atrás, existia uma prática, vamos dizer assim, estranha, de arremesso de anão. A pessoa pegava um anão, né, e jogava o anão. E jogasse o anão mais longe, ganhava. Isso, o prefeito, né, vamos situar assim, o prefeito, não, isso é um absurdo, eu vou proibir essa prática, porque isso aí infere a dignidade humana, né? E o anão falou, não, esse é o meu ganha-pão, não faça disso, ao trocadilho, não faça disso uma questão menor, não, porque eu vivo de ser jogado, né? Isso chegou até o Conselho de Estado, e chegou-se à conclusão seguinte, não é dele, há princípios e direitos que pertencem a todos, né? Então, ele não pode abrir mão da sua dignidade. Isso aí não se reconhecer mais nele e em todos nós um sujeito de direito. Então, ele não pode se apropriar disso. Então, a bem da dignidade, mantém-se, né, essa situação. Ao curioso aí, contra-minoritária, né? Seguindo, agora vamos lá, vamos deixar um pouquinho a Constituição como se fosse possível, não vou deixar nada, né? Eu vou dizer que da Constituição, né, naqueles estados de excepcionalidade, nós temos que ter um regramento, né, comezinho, como fazer cada coisa, né, em cada momento, quem, quando e por quê. Então, isso demanda uma norma específica. No caso do Covid, estou falando do Covid, estou falando do novo corona, porque às vezes a pessoa pensa que entrou em live trocada, né? Isso aqui é uma norma gerais, falando sobre direito, solução para tudo, quisera eu que fosse assim. Mas a primeira lei, né, a lei 13.979, foi de 6 de fevereiro desse ano, né, começou a tentar o direito tratar essa questão do coronavírus. Então, ela tratou de isolamento, tratou de quarentena, não tratou de outras questões fundamentais, né,
Então, essa lei teve uma boa intenção, mas ela foi lacunosa, né? E nós precisamos, né, de ter um farol para o devido enfrentamento da situação. Então, essa lei lacunosa, essa tratava dava ênfase a não contaminados, a transmissores, e essa crise sanitária é muito maior, então ela nem percebia, né, aquele momento, mas precisávamos de regramento. Então, não dava para esperar os conflitos individuais, né, aquela pessoa buscar seu direito. Isso aí nós tínhamos que levar em termos de ADPF, né, uma arguição de descumprimento do preceito fundamental e direto ao Supremo, para que o Supremo fizesse uma compliance, né, constitucional, né, como agir de acordo com a Constituição. Porque é sempre assim, ó, quando o direito ignora a realidade dele se vinga, né, ignorando o direito. Então, nós tínhamos que buscar no direito, né, o mínimo de indicação qual seria o nosso caminho aqui. Chegou-se a essa provocação do Supremo, né? Eu falei uma coisa interessante, né? O princípio do pedido. Então, o judiciário não age de ofício, ela age mediante provocação. Chegou-se a essa provocação, se dá o nome de ADPF. A DPF é essa, que teve como o número 672, né, onde se delimitou a convivência e limites federativos, né, que, aliás, é uma coisa, nonsense, né? Numa situação tão grave quanto essa, né, que estamos a vivenciar, pessoas estão a morrer, né, a atividade econômica está parada, né, empresas estão a falir. Ao invés de nós oferecermos uma cooperação federativa, a Constituição, em boa parte, né, indica a cooperação federativa. Nós somos uma federação, né? A colaboração federativa. Daí você percebe, né? Como surgiu a nossa federação diz muito de como nós somos hoje, né? De uma federação que as partes se juntaram, que viram afinidade, seria um projeto conjunto, de uma federação que as partes foram juntadas. Quer dizer, na Alemanha, nós temos um enfrentamento da crise diferente do Brasil, de outras federações. Pensa nisso. Como é que essa federação surgiu? Então, o que me causa espécie, né? Ante uma situação tão grave quanto essa, ao invés de oferecermos o melhor da nossa cooperação federativa, estamos a oferecer conflitos federativos. Olha que imaturidade político-social e quanto está nos custando, né? Está nos custando. Vamos ter cuidado, hein? Então, não é só o judiciário, não, os advogados, né? Todo o sistema de aplicação do direito, que muitas vezes o que está sendo feito agora, por não querer decidir, são decisões às vezes sensíveis, né, é levado ao judiciário. Coisa que ele sabe que o judiciário não tem como resolver, não tem como saber de tudo. Eu não sou executivo, eu não sou legislativo, eu não sei se tem respirador aqui, lá, e como é que vai ser essa convivência, como é que vai ser essa interação política. Não, mas vamos levar ao judiciário justamente para colocar no judiciário a pecha de uma ineficiência, de uma falta de resultados. Então, toma cuidado, né? O judiciário, por isso que eu falei, o judiciário não pode ser envolvido nessas desavenças políticas. Toma muito cuidado, fora aquelas exceções, né, que eu conversei. Vou ressaltar, isso é uma crise sanitária que levou a esse estado de excepcionalidade com efeitos políticos, econômicos, sociais e normativos, né? Vocês estão vendo a dificuldade, né, de normatizar o que é irregrável, mais das vezes. Ele não conhece o que, por vezes, é anômico. Então, todo mundo está sendo desafiado, né? A vida não se resolve com palavras, não. Vamos tentar ser mais efetivo, né? Porque é complicado. Está chegando a hora do almoço e é muito difícil competir com o almoço, né? Vamos ser mais práticos, né? Quais são as estratégias
necessárias, né? Eu vou citar só 5 grupos, né? Não vou poder detalhar porque não tem tempo. Né? Primeiro, um primeiro eixo, né? É um eixo óbvio, é um eixo epidemiológico sanitário. Não é uma crise sanitária? Como vamos enfrentar isso? Né? Tem vacina? Vai demorar a vacina. Como é que nós vamos tratar isso? Qual é o remédio? Que remédio? Que remédio? Não sei quais são os remédios, isso aí o técnico vai dizer. Né? Mas, enquanto isso, né, as pessoas têm que circular menos, que quanto menos circula, né, menos temos infectados, menos temos as pessoas que desenvolvem a doença, eu vou distensionar o sistema hospitalar, que tem limite. Né? Eu posso atender normalmente a 10, com certo esforço, a 15. Né? Se chegam 50, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Né? Então, nós temos que frear esse achatar da curva, esses achatamentos de curvas, a gente vai tratar daqui a pouco. Então, o primeiro eixo é epidemiológico sanitário. Um segundo eixo é a mitigação dos impactos econômicos. Né? Estou falando óbvio, né? Às vezes nem sempre é óbvio. E aí? O terceiro, o fortalecimento da rede de proteção social. Eu falei que graças a essa estagnação econômica, a gente está passando fome, e gente que a gente nunca sabia que existia, mas existe e está passando fome. O isolamento social, a gente fala tanto, muitos já estavam em isolamento social há muitos anos, alguns desde que nasceram. Então, o Brasil mostra a tua cara, e quem está falando isso é o coronavírus. Né? Precisava o coronavírus dizer quanto nós somos injustos e desiguais. Então, fortalecer a rede de proteção social, me parece algo básico. Medidas de proteção ao trabalho, principalmente trabalho. Né? Questão do emprego, geração de renda, isso uma coisa puxa a outra. E um pacote de medidas de auxílio aos estados, né? Aos municípios, aqueles que estão no dia a dia lá. Por quê? Porque os estados estão deixando de arrecadar, a União está deixando de repassar. Né? Como é que você faz? Você tem um aumento de demanda, você tem que construir hospitais, né, de emergência, comprar aparelhos, e você cada vez mais recebe menos. O que você faz? Então, a União, por que a União? Porque a União emite título. A União pode fazer dívida para, ao fim e ao cabo, né, minimamente recompor esses recursos que o Estado está precisando. Então, é uma situação dramática em todos os sentidos. Né? Então, primeiro plano, epidemiológico sanitário. Segundo, mitigação de impactos econômicos. Terceiro, fortalecimento da rede de proteção social. Quarto, medidas de proteção ao trabalho, ao emprego e geração de renda. Quinto, vou parar por aí, né? Um pacote de medidas de apoio aos estados e municípios. Vamos tentar detalhar, né, de forma bem ligeira em relação a isso. O tamanho do nosso problema. Nós já tínhamos dificuldades mais variáveis, e aí surgiu um problema que demanda os nossos recursos. Então, como é que nós vamos mitigar esse aspecto fiscal? Onde é que a gente vai tirar dinheiro, né, para enfrentar isso? Enfrentar o quê? É importante que eu falei. Entender as causas, né, as consequências. E cada consequência, para ser consequência, tem em si a causa. Já reparou nisso? Você, para dar uma consequência, você tem que saber o que você está dando consequência. Então, toda consequência traz em si a causa. Vamos seguir? Eu falei em ajuda aos trabalhadores. Isso, mais ou menos, impacta em 209 bilhões. Né? Ajuda as empresas. Tem que ajudar as empresas. As empresas também não tem fluxo de caixa mais, não tem mais demanda, não tem mais procura. Né? Então, esse pacote tem que ser regrado, lógico. A gente vai tratar daqui a pouco. Esse pacote de ajuda às empresas é em torno de 101 bilhões de reais. Ajuda aos municípios, né, que eu falei, aos estados, mais 116 bilhões. Então, são dados, né, confiáveis, técnicos. Né? E a saúde, né, 27 bilhões. Isso tudo aqui, uma rápida apreciação, 450
404 bilhões que surgiram do nada. Do nada. Eu tenho que achar dinheiro, né? Esse montante, nessas searas que eu falei, 454 bilhões. Isso quer dizer 6,2% do PIB, que do nada apareceu e você tem que tratar de financiar. Então, 454. Existem outros fatores da dívida, né, alguma coisa inercial que dá mais 267. Então, nós temos bilhões, estou falando, né? Nós temos um total primário, sem juros, né, de 700. Estão todos sentados, né? A vantagem dessas lives são essa, está todo mundo sentado. 721 bilhões. Isso é quase 10% do PIB. Mas aí, juros, né? Mais os juros, eu falei total primário. Agora, mais os juros, dá 306 bilhões de juros. Sabe qual é o nosso problema de financiamento? 980 bilhões. Isso é 14% do PIB. Surgiu do nada, do nada. Fizemos uma reforma da Previdência, né? Em 10 anos, 800 bilhões. Foi embora. Em poucos meses, né, a reforma da Previdência foi embora. Você vê como o sistema é dinâmico e volátil, né? Vamos seguindo? Falei, nós precisamos gastar, e o dinheiro, bota para o trabalhador, bota para a empresa, bota para a saúde. Que dinheiro? Onde é que está esse dinheiro? Então, como é que nós vamos fazer esse financiamento? Você vai fazer o quê? Você vai aumentar tributos, você vai vender ativos, né? Você vai emitir mais dívida. Qual seria, né, umas possíveis soluções, né? Primeiro, você entender o seguinte: a dívida pública brasileira, ela é absurda. Eu sei que países, né, têm dívida maior, mas com essa crise toda, há uma expectativa, eu estou sendo realista, não, pessimista, realista, né, que vai chegar a 98% do PIB. Então, em 2010, né, nós tínhamos cerca de 50 e poucos por cento do PIB, chegando a 60%, agora a gente tem. Vamos chegar, em 2021, né, a 98% do PIB. E isso é muito grave nessa estrutura, né, que nós vivenciamos hoje. Só para ter uma ideia, né, se nós somarmos dívida pública, dívida não financeira e dívida das famílias, não pode esquecer, não. 63 milhões de pessoas estão inadimplentes, né? Dívida das famílias, né? O nosso problema é 156% do PIB. Então, tudo que nós devemos dá 156% do PIB. Por isso que a coisa não funciona muito bem. Se você não disser isso, você não vai entender que nós chegamos a essa crise, que não é só provocada pelo coronavírus, né? Então, vamos sequenciando. Então, esses riscos macroeconômicos, né? Vão ter falência de empresas, rompimento de contratos, desproteção aos hipossuficientes, né? Desequilíbrio das contas públicas, riscos de estagnação. Veja que gravidade, né? Nós estamos a perceber. Eu falei de riscos do quê? Macroeconômicos. Eu vou dizer agora dos riscos emotivos sociais. Sabe quais são? Pessoas vão morrer. Pessoas vão morrer. Então, não pode nunca descurar disso aí. Então, parafraseando o Zygmunt Bauman, né, aquele pensador que morreu tem uns 2, 3 anos, né? Ele fala muito da modernidade, né, líquida. Então, o que eu falei agora é a nossa atualidade líquida. Atualidade, como nós estamos esgarçados em termos de um tecido social, político, econômico, né? E querem que o direito dê conta disso. Vamos para frente. Então, ó, quem nós somos? Quem nós somos pelos nossos valores, né? Fundamentalmente é isso. Para onde nós vamos? Graças aos nossos valores, né? O que nos mantém as nossas raízes, né? Então, essa busca por implementar direitos fundamentais, eu tenho que ver também as condições sociopolíticas da sua implementação. O senhor esqueceu de falar da economia. Como? Eu não esqueci, sabe por quê? Porque a economia é uma ciência social
e nunca pode deixar de ser. Mas é uma ciência que oferece o quê? Condições e consequências. Então, ela não se reduz a tratamento da escassez, né? Como você vai utilizar os meios. A economia é, sobretudo, uma decisão política de opção de prioridades. Então, todas as teorias todas, né, elas têm que servir à implementação do nosso projeto constitucional, e não o inverso, como algumas pessoas querem fazer. Quer dizer, o ministro Roberto Campos, um economista de renome nacional e internacional, foi ministro da Fazenda há anos e anos e anos atrás. Ele diz o seguinte: a economia também atua com a lanterna na popa, iluminando para trás, né? Isso quer dizer o quê? Que nós somos fatalistas, né? Esse passado tende a se repetir, ao contrário, né? Nós temos que entender situações do passado para que nós não venhamos a repetir, né, no futuro, algo que não seja muito agradável, né? Aí eu vou tratar de o seguinte agora. Vou falar da economia da vida, e não da vida econômica. Porque essa economia da vida, ela envolve a economia governamental, receita e gasto do governo, e a economia privada, também receitas e gastos. Mas tudo isso voltado ao quê? À realização de um bem. Se nós vivemos em sociedade, é a realização do bem comum, não é isso? Não é isso que nós estamos aqui a conviver? Isso também, eu vou sequenciar o seguinte. Vamos aproveitar esse tempo, que não é tanto, mas... e também não é tanto, e também não será necessário. Quer dizer, eu estou levantando aqui muito mais inquietações, né? Eu vou trazer uma apreciação sobre a ótica da teoria dos jogos. A teoria dos jogos, né? Ela foi criada por volta de 44, né? Nós temos grandes expoentes, mas que ela vai nos ajudar a entender essa situação de hoje, né? Então, a teoria dos jogos. Quem são os jogadores, né? O que tem esses jogadores? O que oferecem, né? E quais são os comportamentos possíveis? Lembra que eu falei? Você entender quais são os cenários, quais possíveis soluções. Isso é a teoria dos jogos, né? Aí, baseado nesses cenários, nós vamos, antevendo consequências, nós vamos tomar decisões, tá? Aí vai uma coisa assim, olha, não dá para não falar, né? O crime que está sendo cometido, que sempre, não é agora não, deste ou daquele grupo não, o crime que nós estamos a cometer contra o nosso futuro, o absoluto descaso com a educação. Com a educação, que a educação seja erigida como um pilar estratégico do nosso desenvolvimento. Nunca foi. Então, isso aí dá margem a uma outra live, mas é só uma inquietação que eu quis provocar aqui. Então, dentro dessas condições, eu vou situar assim, macropolíticas, né? Graves. Nós temos um absenteísmo político, sempre alguém vai decidir por você, né? Miséria, olha aí a cara da miséria batendo na sua porta aí. Ignorância, olha a educação, né? Isso leva o quê? A uma desesperança em relação à construção de futuro. Então, eu falei de quê? Absenteísmo político, miséria, ignorância, desesperança. Esses são os 4 cavaleiros do apocalipse democrático. São ou não são? São. Comprometem fundamentalmente esse nosso projeto. É como se fosse assim, ó. Nós na política, a política é um jogo de espectadores. Lembra que eu falei do coletivo pacífico de revoltados, né? Nós estamos deixando que outras pessoas, né, decidam pela gente. É como se fosse assim, ó, uma cidadania terceirizada, né? Uma cidadania contemplativa, que fica observando. Não, você terceiriza, né? Você fica observando o que os outros vão decidir na sua vida, né? De uma forma assim, você percebe, é uma cidadania distraída. Não sabe, né, o que é ser realmente cidadão. Temos o quê? Uma acriticidade, né? As relações estão cada vez mais fluidas. Tem gente que se mudou para o mundo virtual. Já repararam isso?
essa informática, essas tecnologias, elas aproximam quem está longe e afastam quem está perto. Já viram isso em algum restaurante? Entra pai, mãe, filho e filha. Sentam, né, para esperar o prato, né? Cada um saca um celular e passam meia hora sem conversar. Casais, olha, mas então, né, ministro? Casais vão para o restaurante e ficam ali conversando pelo celular. E olha que é interessante essa inquietação da modernidade, né? Muitas vezes vendo coisas que nada tem a ver com a sua vida, né? Porque você entrou, o seu coleguinha mandou assim uma mensagem: olha, você sabe o resultado do concurso para Miss Tailândia? Não, se ele perguntou, deve ter uma coisa. Não, eu vou começar a perguntar. E daqui a pouco tem 20 pessoas procurando o resultado do concurso de Miss Tailândia. O que isso tem a ver com a sua vida? Não, mas me inquietou. Você podia estar trabalhando, conversando, dormindo. Você está preocupado com o resultado do Miss Tailândia. Olha, né? Isso também é outra conversa. Mas essa imaturidade, né, ela leva a não percepção, embora acirre a desigualdade, que sempre foi grande. Agora ela é absurda, degradante, está batendo a sua porta, né? E os chineses têm uma expressão interessante, né? Quando eles... uma expressão peculiar. Quando eles te desejam tempos interessantes, entenda que não é coisa muito boa, não. Tempos interessantes são duas situações, não é? É uma bênção e uma maldição. É uma maldição porque aquilo ali está chegando, a miséria está chegando à sua porta. Mas é uma bênção, porque você é forçado a tomar alguma providência. Não dá mais para você virar o rosto, né? Então, vamos seguir nesses parâmetros. Agora, vamos tratar de uma forma mais objetiva, né? As condições macroeconômicas, né? Baixo crescimento, elevada, complexa carga tributária, ininteligível carga tributária. Se você tenta explicar nosso sistema tributário para um estrangeiro, ele simplesmente fica abismado, não é? Como uma sandália, né, de tira de couro tem uma apreciação, a sandália de tira de plástico tem outra, cai em outro grupo. Que é isso? É um cipoal. Você não sabe hoje, o pessoal da Receita não sabe hoje, tributário, exatamente quais são as normas aplicadas. Exatamente, você até desconfia, mas pode ter saído uma portaria ontem, né, e ter mudado muita coisa. Então, um elevado déficit fiscal, vamos dizer assim, uma baixa complexidade econômica. A gente, numa das vezes, a gente só fica exportando commodities. É bom? Né, o agronegócio. Mas você basear a sua economia em exportação de commodities foi o que foi feito. Foi o que foi feito há anos atrás, né? Você só se preocupava em exportar commodities, acabou quebrando a sua indústria, né? Reprimarizando a sua economia, e por isso que nós estamos chegando muito mal a essa crise. Não bastasse tudo isso, ainda temos uma infraestrutura deficiente. Olha que situação é essa, né? Condições macroeconômicas também, eu acho que isso deveria ser tratado nas faculdades de Direito, né? Deveria ser tratado, né? Ao invés de ficar preso em tecnicalidades, saber o porquê de cada coisa, né? Câmbio. O câmbio talvez seja a mais estratégica dessas condições macroeconômicas. O que eu tenho a ver com câmbio? Boa parte do nosso trigo que faz o pãozinho vem de fora. Então, nós importamos trigo. Quando o dólar aumenta, vamos gastar mais para comprar esse trigo. E aí, o seu pãozinho aumenta. Então, você passa manteiga no câmbio e toma com café todo dia. E você não sabe o que é câmbio, né? Então, câmbio, lucros, juros que eu falei agora, salários e inflação. 5 preços macroeconômicos. Se você não entender isso, você não vai entender o que estão falando. E muitas vezes estão falando de sua vida, né? Presta atenção nisso. O que é isso? Muito fruto de uma irresponsabilidade cívica, né?
Você não sabe viver em comunidade. Aliás, um reflexo daquela imaturidade que eu falei antes, né? Você cuida cada um do seu, né? Sem perceber que nós não apenas existimos, nós coexistimos, né? Também, vamos falar agora de fatores antagônicos. O que nos atrapalha, né? É o custo Brasil. Então, já falei, tributação excessiva, burocracia incompreensível, custo de capital de giro, complica, custo de energia e matéria-primas para produzir, complica, infraestrutura logística, complica, isso é o custo Brasil. E essa indefinição política, né, econômica, insegurança jurídica, aumenta o risco Brasil. Então, o nosso problema é grande em relação ao vírus, mas é muito maior se nós ampliarmos essa visão. Vamos seguindo também. O que atrapalha a nossa vida é, muitas vezes, essa tentativa de captura entre o público em relação ao privado, o privado em relação ao público. Então, esse aspecto pendular e a falta de definição objetiva. Então, o Guimarães Rosa fala muito da terceira margem do rio. Então, não é nem a margem da direita, nem a margem da esquerda, é a margem do rio que corre, porque é lá que está, mais à frente, que está o nosso futuro. Então, vamos também dar outra live, não dá? Mas não é agora. Competindo com outra live. Tá complicado essa competição. O que nós queremos aqui? Então, o aumento de capital humano, o aumento da produtividade, aumento do investimento, tem que se mostrar viável, né? E aí o aumento da inserção internacional, né? A famosa multilateralidade, que alguns parece que não entendem, né? Fazem questão de virar as costas, né? para o mundo, né? O que eu estou falando agora, né? Que as normas, elas importam muito no processo de desenvolvimento. A gente está falando de uma estabilidade institucional, de uma estabilidade político-social. Rapidamente, né? Não dá para detalhar, mas vamos traçar perfis multidimensionais, né? Interligados, como lembra que eu falei da transdominialidade? Mas tem que entender, o perfil institucional, muito do que nós somos, se entende pela instituição que nós construímos, né? O perfil sociológico, o econômico que pressiona o lado monetário e fiscal, tá? Vendo com essas percepções, a gente tem que superar, né, algumas situações desagradáveis quando você separa. O estatal é uma coisa, o privado é outra. Não é assim. Estado e empresas convivem, né, e devem conviver da melhor forma possível. O Estado cria as condições de convivência social, né, dá infraestrutura, controla a moeda, e para isso cobra tributo. Mas se ele cobra o tributo você, ao invés de comprar picolé, você está pagando o tributo. Mas você percebe uma relação de cooperação e competição. Você não pagou o picolé porque pagou o tributo. Mas você paga o tributo porque vai ter a sua rua asfaltada, porque vai ter controle de moeda, né? Permite que a sua vida ocorra. Então, é uma relação de competição, cooperação, né? Mas tem que haver essa conjugação. Muitas vezes se percebe uma disputa por primazia entre o político, o econômico, o social, o estatal e o privado, que não tem utilidade sistêmica alguma. Aliás, é inútil, né? É uma situação... Olha, nós estamos numa... Eu não falei, nós estamos com uma situação grave. Eu lembro aqui o Ariano Suassuna, né? Ele diz o seguinte: ao redor do buraco, tudo é beira. Mais ou menos. Eu estou delimitando essa beira. Ao redor do buraco, tudo é beira. Então, vamos seguindo poeticamente em relação a isso. Vamos descendo? Como nós vamos tratar a relação com as pessoas, com as empresas, né? Para as pessoas, aquele auxílio emergencial, né, de R$600 por 3 meses. Eu não sei se são R$600, de acordo com a possibilidade orçamentária.
Eu também não sei se são 3 meses, porque uma coisa é você tratar da crise, mas também da recuperação da crise. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, lembra uma coisa, esse auxílio emergencial, ele foi pedido por um app, não foi? A pessoa preenchia, né, utilizava um app, 70 milhões de pessoas, arredondando, solicitaram esse benefício. Só que o próprio IBGE diz que 20 milhões de pessoas sequer têm acesso à internet. Então, é muito maior do que esse 70, do que esse 90, eu não sei se é mais. Né? Então, o Brasil mostra a tua cara. Tá? Seguindo, o que eu falei em relação a empresas, capital de giro, né? Quer dizer que o juro realmente perturba a gente. Capital de giro, né? Que não tem demanda. Tem demanda. Não estou vendendo, ninguém está produzindo, ninguém tem dinheiro para comprar, né? Como é que eu vou pagar os meus compromissos? Aí o Banco Central pode ajudar, né? Existe uma obrigação de depósito compulsório no Banco Central. Então eu vou aliviar, né? Não vou exigir que os bancos façam tal percentual de compulsório, que eu quero injetar liquidez no mercado, que os bancos financiem as pessoas. Olha, as pessoas não têm dinheiro, não pagam o boleto do banco, não tem dinheiro, não paga o imposto. Então, o banco que recebe a liquidez também não quer emprestar, né? O governo também não está recebendo, porque a pessoa não tem dinheiro, como é que o governo vai pagar tributo? Diretamente à União, ou que a União tenha que repassar, né? Repassar para os estados. Aí é que surge, né? A importância dos bancos públicos, para que eles realmente façam esse direcionamento, né? Seguindo, né, de uma forma bem aligerada, tanto tributo. Olha, presta atenção. Os tributos afirmam o caráter civilizatório da nossa vida em comunidade. Não falei? Nós vamos dar tributos, né, para que o Estado nos forneça condições de vida, né? O Estado nos permita essa convivência, né, que nós sejamos produtivos, né, que nós tenhamos condições melhores. Estou falando, por intermédio dos tributos, né, nós temos essas condições. Agora, tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Limites econômicos, sociais, políticos, né? Se nós temos uma percepção, todos aqui, acho que a gente está construindo isso, que a tributação, né, tanto pode ser um fator de incremento da atividade econômica, quanto pode ser um fator de depressão da atividade econômica. Então, temos que ter essa percepção. E a limitação que eu falei dos tributos. Existe, até um certo ponto, né, você consegue pagar o tributo. Né? A partir do pico dessa... mais uma curva aí, ó. Até um certo ponto, você paga o tributo, você percebe que tem algum mínimo de retorno. A partir do certo ponto, você não consegue mais pagar, eu não vou trabalhar mais com o Estado, a minha empresa está quebrando, eu vou para a informalidade. Então, essa curva que eu falei é chamada curva de Laffer, que define, né, até quando, né, esse tributo realmente é funcional. Eu falei agora, nesses tempos de pandemia, né, a curva de Laffer está achatada, né? Cada vez eu tenho menos condições de pagar tributo. Então, chegava até tantos por cento, agora, né, a curva está achatada. Tem mais curvas, a gente vai tratar. E a questão tributária? A questão tributária tem muito disso. Ela também oscila entre eficiência e equidade. Eu preciso arrecadar mais, mas talvez você esteja injusto. Né? Eu preciso trabalhar em equidade, eu quero saber como é que você vai financiar o Estado. Então, é muito de eficiência e equidade, né? Esse jogo. Claro que eficiência e equidade, a gente tenta ao máximo que esses encontros ocorram, mas nem sempre. Né? Seguindo, até porque aqueles que pagam proporcionalmente mais tributos
são os que são os mais discriminados, são os que recebem piores serviços, são vítimas das maiores violências. Olha que coisa interessante, né? Esse caráter perverso, né? Quando o tributo não é compreendido. Então, percebe-se que o que ineficientemente se arrecada, injustamente se distribui, e vice-versa, né? Então, você vê o impacto do tributo na nossa sociedade. Agora, volto ao começo, que a gente tem que encaminhar o fim, né? Nessa crise, com esse aumento severo do déficit, né, vamos fazer o quê? Alguns falam, não, vamos instituir o empréstimo compulsório. Sim, você vai tirar de onde? Esse aumento da carga tributária, nesse momento, não tem de onde tirar, e quando podia tirar, tirava sem poder e aplicava mal, essa distribuição era muito, muito deficitária, agora não tem de onde tirar. Então, aumentar tributos, a curva de Laffer vai nos ajudar nessa percepção. O que a gente pode fazer no sistema tributário, né? Olha, você pode trabalhar com calma, com desonerações, com isenções, estimular fortemente as transações, né? Chega no acordo. Você quer receber 10, eu não posso pagar nenhum. Você quer receber, não posso pagar 2. Você quer receber, você faz uma inovação para mim, eu te pago 3, você me dá uma carência. Não sei. Faça uma transação, que esse dinheiro não vale nada. Aliás, o dinheiro, a moeda, desde 72, né, quando se desvinculou o padrão ouro, o dinheiro é isso mesmo, né? Circulação. Se todo mundo pegasse os títulos, não, agora eu vou liquidar. Liquidar o quê? Não tem dinheiro. Então, tem esse lado também que a gente tem que considerar. Aí eu vou reconhecer, hein? Existe uma frase do Tom Jobim, olha, o Brasil não é para principiantes. E não é mesmo, né? Não é Está mesmo. vendo a complexidade dessas situações, né? Que eu falei de estado de excepcionalidade, normas voltadas a esse transitar, que nós possamos suplantar, nós possamos minimizar, nós possamos chegar vivos ao final desse estágio excepcional. Por exemplo, que eu falei, normas transitórias, né? Então, se eu tenho a situação dos estados, né, que estão deixando de arrecadar, então eu posso promover uma reposição, em algum ponto, da arrecadação que os estados deixaram de fazer. Por que eu posso? Porque quem emite dívida, quem emite título da dívida é a União, não são os estados e municípios. E eu tenho que repassar porque o cidadão mora no município, mora no estado. E cabe à União, que é tudo isso, prover o dia a dia, né, do mais das vezes, né, nessas esferas federativas. Então, tem que prestar atenção por isso também. Em linhas gerais, cuidado que eu falei agora, hein? Eu não falei em normas transitórias. Então, eu vou fazer esse incentivo, vou fazer essa reposição durante esse período. Pois é, tem gente, os caroneiros, que eu falo aqui, os oportunistas, tem situações complexas anteriores, né? Então, ele quer aproveitar a crise para embutir também, né, um refinanciamento de 20 anos, né? Alguma questão de benefício que não tem nada a ver com a situação da crise, mas ele quer se aproveitar da crise para complicar esse nosso caminhar pela crise, para complicar o custo que nós vamos ter no futuro em relação a essa crise, porque não é só o custo da crise, nós temos os caroneiros também, que a gente tem que perceber. E também nós temos vamos dizer assim, imprevisíveis interpretações de princípios que parece que imaginam que os recursos não têm fim. Faça isso, faça aquilo. Eu tenho que fazer até mais do que você disse. Quero saber como. Como fazer. Eu quero saber como. Tá? Isso, então, já indo no final, quais são as medidas que a gente está falando aqui? Medidas no âmbito fiscal. Né? No âmbito quase fiscal, eu não falei aqui na liquidez que o Banco Central pode propiciar, diminuindo o percentual obrigatório dos compulsórios. Existem também medidas parafiscais, por exemplo, utilizar o FGTS para construção. Eu tenho que dinamizar essa economia.
E também trabalhar no âmbito monetário, né? O que eu estou a falar, né? Eu não falei do teoria dos jogos, né? Uma das aplicações da teoria dos jogos, vocês assistiram naquele filme Mentes Brilhantes, né? Uma Mente Brilhante, do John Nash, né? É uma aplicação em sistemas cooperativos da teoria dos jogos. E o John Nash ganhou o prêmio Nobel, né? Quer dizer, é que essa cooperação sistêmica, ela tem méritos, né? Tanto políticos, econômicos, sociais e jurídicos. Quer ver? Ah, mas isso aí é de 44, quando o Newman criou a teoria dos jogos. Não. Se você olha o Rousseau, né, no discurso sobre a desigualdade dos homens, olha que interessante. Se dois caçadores agem por si só, cada um vai caçar uma lebre. Se os dois se juntam, vão caçar um cervo. Ó, teoria dos jogos, o Rousseau nos dando essa lição, né? Então, vamos seguindo, né? Qual a duração dessa crise? Então, alguns são muito otimistas, viu? Eu gostaria de ser assim também. Então, nós estamos numa crise, hein? Entrando de cabeça na crise. Os otimistas acham, como entramos, vamos sair. Então, eles acham, né, que essa crise, vamos ter a duração exposta em um V. Outros são pessimistas mesmo. Não. A gente vai entrar na crise e vai permanecer nessa crise por muito tempo. É o que eu falo do L. Eu acho, né, nós todos compartilhamos isso, que vai ser, a gente vai entrar na crise, passar um tempo, nós vamos voltar a crescer. Eu falei, é de uma expressão de um U, né? Isso que nós estamos a comentar aqui. Até porque, ó, o dinheiro não sumiu, não. Está a circular, né? Nós temos que nos tornar atraentes para esse dinheiro, né? Nós temos que fazer o nosso dever de casa, né? Então, quando o governo gasta mais do que arrecada, ele vai emitir títulos para a iniciativa privada comprar, né, e se financiar. Às vezes também ele atua numa poupança externa, então, dinheiro de fora. Esse dinheiro de fora vai vir de onde? De fundos soberanos de países desenvolvidos, que nós vamos investir em infraestrutura, né? Nós temos que promover o desenvolvimento. Chega de sofrimento da crise, que um dia acaba, eu não sei quando é, mas a gente está falando de medidas para superar, para ficar vivo, e depois de vivo estar, como nós vamos crescer, como nós vamos nos recuperar, né? E aí eu falei de Rousseau, eu falei de Aristóteles, eu falei de muita gente, né? Eu trago agora a lição do ilustrado, do insigne, do impoluto, Joselito Lima. Vocês sabem quem é? Não? Joselito Lima é o porteiro aqui do prédio, né? Então, há alguns dias, ele falou o seguinte: doutor, tamo firme que nem prego na areia. Não, filósofo? Ele e Rousseau, assim, né? Doutor, tamo firme que nem prego na areia. Olha, Joselito. Curvas. Nós estamos iniciando a curva para terminar. Curvas. A curva epidemiológica. A gente está buscando o quê? O achatamento, para ter como sobreviver a essa situação. Lembra da sobrecarga do sistema, somente o sistema de saúde, né? Claro que entre a saúde e a economia, nós temos que ter pessoas vivas para que façam a economia circular. Então, a primazia. Isso é um falso, pseudo, até um pouco antiético dilema. Não existe isso, né? A primazia sempre será da saúde, né? A curva de Laffer, né? Essa tendência de achatamento. Tendência não, achatamento. Está a indicar o quê? Não é hora de aumentar tributo, né? Vamos fazer o quê? Emitir moeda, vamos rodar a maquininha lá. Toda vez que o monetário vai servir ao fiscal em termos desse equilíbrio, nós podemos ter uma situação, vamos dizer assim, de dominância fiscal, né? A emissão de moeda, o risco enorme de inflação, tá? Então, essa dominância fiscal também, né, está a indicar que a gente tem que ter prudência nisso aí. Como é que a gente pode fazer, e aí, sendo bem aligerado, para não, antes de emitir moedas, pode emitir título da dívida, né? Aumentar tributos também, a gente vai atuar negativamente na crise. A gente pode tratar do sistema tributário depois.
agora tem que sobreviver à crise. Então, existe um mercado primário de emissão de títulos, né, que o Tesouro Nacional emite títulos para o mercado. Tá? Então, uma possível atuação é que, em uma atuação secundária, primária é quando quem emite para o mercado. Né? A secundária é quando aqueles que compõem as entidades do mercado começam a fazer circular esse título. Então, estou falando o quê? Título do Tesouro Nacional. O Banco Central vai comprar esses títulos. Né? Isso vai impactar a taxa de juros. Isso vai criar um espaço fiscal, né, para nós respirarmos mais, né, e seguirmos nessa situação. O que eu falei agora é uma situação, né, que tem que ser ponderada também. Emissão de títulos públicos, me parece que quem emite? A União. Por que emite? Para financiar essa bronca que nós estamos aqui. Então, me parece que nós vamos nos endividar, né, mas é melhor emitir títulos do que tributar. Né? Tributar o quê? Né? Essa curva cambial, a gente tem 400 bilhões em reservas. Pode usar? Até pode. Mas com muita parcimônia. Né? Essas reservas são muito importantes no nosso equilíbrio. Eu falei da curva do custo Brasil. Custo Brasil e risco Brasil são fatores altamente antagônicos. E agora, dos paradoxos, né? Começou falando de paradoxo, né? O paradoxo do equilíbrio fiscal. Então, o consumo caiu, o investimento caiu, o Estado precisa gastar, né? Então, como é que seria isso, né? Nós lutamos tanto pelo equilíbrio fiscal, não implementamos, não, porque tem o equilíbrio fiscal e a recuperação fiscal, algo que ainda, né, nós estamos a engatinhar. Então, nessa situação, olha, o Nietzsche, né? Os homens inventaram o ideal para fugir do real. Só que não dá para fugir do real. Né? A gente tem que traçar cenários, possibilidades do ideal e, utopicamente, tentar buscar. Lembra da utopia de Galeano, né? A gente persegue, a gente está chegando perto, ele se afasta da espaço, antes da espaço, ele se afasta mais. Não vale a pena buscar os nossos objetivos? Claro que vale. Né? A gente pode até não chegar, mas quanto a gente caminha nesse sentido? E quanto àquela noção de teoria dos jogos, da solidariedade, da cooperação, né, nos faz perceber que nós não estamos andando sozinhos. Nem pode, nós estamos em comunidade. Perceberam como as coisas se interrelacionam? Aí vem o que a gente quer mais. A gente quer mais. Garantir o mínimo. Garantir o mínimo. Garantir o mínimo agora é o ser, é o estar vivo, né? E depois facultar o máximo, né? Então, como será? Como seremos? Mas perguntas como essa só farão as pessoas vivas, né? Então, o que é que eu estou falando aqui, e foi, embora possa não parecer, né? Pelo tempo que se passou, mas o tempo é algo muito relativo, né? Então, eu estou falando aqui, as pessoas citam muito o novo normal. Que novo normal? Eu não piso 2 vezes no mesmo rio. Né? Que novo normal? A gente está falando de um novo amanhã. Né? Com essas balizas, né, que eu tentei passar para os senhores, eu acho que tem jeito. Eu acho que tem. Que podemos sair melhor ou pior. Depende, né, da nossa percepção, né, de comunidade, dessa integração toda, que não é só o vamos lá, o ufanismo. Não, a gente tem que ter técnica, mas a técnica tem que servir ao ser humano, a técnica tem que servir à comunidade, a técnica tem que servir... A técnica só tem existência histórica pela política. Né? Tem um livro lindo, de capa dourada, na estante. Se a política não determinar a sua aplicação, não passa para a história. Então, vamos passar pela história com uma retomada, né, da nossa percepção de humanidade, que muito dessa crise é muito isso aqui, ó. Nós estamos com a humanidade baixa. Por isso nós temos esse processo, né, de sofrimento até, mas eu quero crer que nós que somos do bem não somos mais. Então, eu acho que isso aqui vai nos dar
nos dá resiliência, né? Quantas vezes nós cairmos, uma vez mais nós vamos levantar. E aí, sabe o que é resiliência mesmo? É a resposta que você dá à vida quando ela pergunta se você realmente quer. Então, nós queremos um futuro melhor. Nós temos causas. E as nossas causas valem mais do que a nossa vida. Porque são as nossas causas que dão sentido à nossa vida. Então, falamos do político, do social, do econômico, do histórico. É assim que se vive, é assim que nós estamos a projetar o futuro. Então, abusando um pouco. Eu não tive tempo de ser breve, hein? Tentei, mas não tive tempo de ser breve. Mas o que eu estou falando aqui é que a gente pode caminhar junto, minimizando, né, tentando sobreviver a essa crise, que seja numa sociedade que, exposta às suas mazelas, né, possa dizer que um futuro melhor cabe a nós, né? Não é o terceiro, não. Cabe a nós construir. Então, mais uma vez, eu, desde o começo, né, agradeço e agradecerei penhoradamente a distinção, né, da OAB Lapa, né, em permitir, né, que eu compartilhasse essas inquietações, né, com os senhores. Muito obrigado. Ministro, muito obrigado pelas considerações e principalmente pelas provocações nesta, não posso nem chamar de live, podemos chamar aqui de grande palestra. Obrigado mesmo. E eu queria passar a palavra ao Dr. José Nazareno Santana, que é o vice-presidente da Comissão de Direito Militar da OAB de Osasco. Esta que está sendo uma live em parceria com a subseção de Osasco, para que também possa fazer aqui as suas considerações finais, já que estamos nos minutos finais da nossa live. Doutor José, não estamos te ouvindo. Acho que... Aqui. Agora sim. Agora sim. Ministro, é um prazer, uma honra ter o senhor conosco aqui mais uma vez. Novamente, eu agradeço pela disponibilizar o seu tempo. Eu sei que o senhor tem bastante, inclusive 999 lives, né? Até então, acho que deve ser a 1000 essa nossa, né? Mas agradeço, e assim, o senhor sempre como bom julgador, né? E sempre pensando no ser humano, né? A sua fala, as suas decisões, o seu porte, a sua postura, sempre nesse sentido, né? De ser bem humano, né? E aqui, para ser bem assim, concordo plenamente com o que o senhor disse, né? E eu acho que no momento que vivemos, não importa a classe social, eu até digo que dou exemplo, eu nunca vi tanta união, tanto força, espírito de corpo que está acontecendo entre a OAB, o judiciário, os militares, né? Nós temos participado de diversos eventos aí, e eu percebo essa colaboração mútua entre o advogado, o magistrado, o Ministério Público, os militares de todas as forças, né? A qual eu rendo aqui homenagem aos nossos heróis, né? E até vou parafrasear uma frase de um colega, doutor Abelardo, que ele disse outro dia, né? O senhor falou muito da política, né? E uma política sadia, sem aquela política partidária. Mas ele até falou uma frase que é a seguinte: quando a política entra pela janela, a política entra pela janela, o direito sai pela porta envergonhado, diante dessa situação que estamos vivenciando. Mas esperamos que realmente haja esse espírito de corpo, né? E que todos possam se unir para sobreviver, como o senhor bem disse aí, tá certo? É muito importante, sim, também concordo com Vossa Excelência, com relação ao advogado. O advogado, hoje em dia, né, ele tem que ter esse jogo de cinturas, vamos dizer assim. Ele precisa verificar, a legislação diz isso, mas usar do bom senso. O que é o melhor? O que eu posso fazer para resolver esse problema? Olha, né, o colega, o magistrado, olha só, e como a gente faz na caserna, né, no direito militar. Então, olha, tem esse fato aqui, como nós podemos resolver de uma forma mais humanizada, mais que atenda realmente aos interesses de todos, não é só de um, mas de todos numa integralidade.
tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez, doutor Luiz, doutor Rodrigo, meu companheiro aí, coloco falando em nome aqui da nossa presidente, da OAB Osasco, Dona Maria José, doutor Alexandre Vopiani, e coloco aí a doutora Daniela, presidente também da Comissão de Direito Penal e Penal Militar, à disposição dos senhores. Conto que possamos, mais uma oportunidade aí, tendo outra oportunidade, possa nos reunir novamente e transmitir essa fala, um papo, como o doutor Luiz de Melo disse, trocar ideias, né? Trocar experiências e buscando sempre o bem maior, né? Da população, do nosso jurisdicionado, da advocacia, e, enfim, de todos. Muito obrigado pela atenção, doutor Luiz. Obrigado, doutor José. Passar agora a palavra ao doutor Rodrigo Malagueta, que é o nosso presidente da Comissão de Segurança Pública e Direito Militar da OAB da Lapa, para que também possa fazer suas considerações. Doutor Rodrigo? Bom, eu gostaria de agradecer ao ministro a brilhante palestra que nos deu, como disse o nosso querido presidente, doutor Luiz Rogério. Agradecer ao doutor Santana pela coparticipação nessa live. E dizer que a gente está aqui para poder trazer um pouquinho mais de informação ao público, né? E, enfim, muito obrigado. Espero contar com o senhor, ministro, para uma próxima live aí, se for possível, né? Já que, como disse o nosso presidente Luiz Rogério, o senhor nos provocou em alguns temas. Então, e se for possível, a gente faz aí mais uma live. Obrigado a todos que estão participando com a gente aqui, né? Que estão nos assistindo, prestigiando. Mais uma vez aí o bom trabalho da OAB Lapa. Um bom dia a todos. Obrigado, doutor Rodrigo, e mais uma vez quero agradecer ao ministro, agradeço Vossa Excelência por ter disponibilizado aí o seu tempo para falar com os advogados aqui da Lapa. Espero que o senhor esteja se cuidando em casa, que afinal de contas o vírus está aí presente, não está fácil para ninguém. Aqui em São Paulo também estamos em casa, guardados, nos cuidando, e quando estiver em São Paulo, gostaria de ter a oportunidade de um café com Vossa Excelência, para podermos conversarmos a respeito desses temas tão intrigantes. Muito obrigado, e deixo aqui a palavra para que o senhor possa fazer suas considerações finais. Olha, eu tô me cuidando, né? Os meus... Eu lembro que eu postei alguma vez que era muito perigoso, né? A gente deixar as decisões sobre a nossa vida a cargo de pessoas que não iriam sofrer os impactos, né? Aí alguém, não sei se mandou uma mensagem, falou, é muito fácil, né? Vou falar isso e tal. Não é o senhor que vai... Olha, se eu não me incomodasse com as minhas decisões, o impacto que elas têm na vida da dona Joana, da dona Maria, do seu José, né? Eu não seria juiz. Então, eu tenho muito a ver, né? Eu tenho muito a ver com as minhas decisões. Sabe por quê? Eu estou me cuidando porque eu sei qual é a minha missão. Tenho bem claro isso, né? Então, eu estava procurando aqui qual seria a melhor palavra para definir essa nossa experiência. Não achei nada além e mais adequado, né, do que o obrigado. Tá? Até uma próxima oportunidade. Obrigado, ministro. Receba o nosso abraço virtual. Um grande abraço e até a próxima live. Até uma próxima. A todos os internautas, continuem conosco aqui na nossa subseção da OAB da Lapa, sempre trazendo temas muito importantes nesse tempo de Covid-19, aqui no Facebook da subseção. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esta live ficará disponível aqui gravada no Facebook e também no nosso YouTube. Boa tarde, boa noite, bom dia e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.